Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar uma nota importantíssima que saiu agora há pouco, tá? Uma nota da Congregação para a Doutrina da Fé, que é um responso, né? É uma resposta a questões sobre a liturgia do batismo. E eu acho uma gravidade porque você já imaginou você ser batizado da forma incorreta e seu batismo ser inválido? Então esse é um risco que essa nota aqui quer alertar. Porque existem padres ou sacerdotes ou até diáconos aqui, eles podem ministrar batismo, que acham que essa fórmula pode ser melhorada, né? Que a fórmula prescrita pelo próprio Cristo pode ser melhorada. Então é muito grave isso, né? A gente sabe que Cristo anunciou: eu te batizo, né? Ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O ordenamento de Cristo após a ressurreição. E aqui é uma coisa grave que está acontecendo. A pessoa quer fazer o batismo assim, em nome do pai, da mãe, do padrinho e da madrinha, dos avós, familiares, amigos, em nome da comunidade te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu pergunto, que sentido tem isso senão a desobediência humana, né? Senão aquele achar-se melhor que a igreja, né? Achar que ser sacerdote é ter autoridade sobre toda a igreja, né? Nem o Papa pode modificar a forma do batismo, né? Então, na verdade, é tão grave, que eu acredito muito que essas pessoas que ministram esse tipo de batismo, elas mesmas vão ser responsáveis pelas consequências desse ato amanhã, né? Perante Deus, né? Então, é uma coisa muito grave. Eu quero ler essa nota aqui para vocês porque eu achei ela grave mesmo. Olhem bem. O sacramento do batismo administrado com uma fórmula modificada arbitrariamente não é válido, e aqueles que o receberam desta forma devem ser batizados de modo absoluto. Não é válido. Repetindo o rito de acordo com as normas litúrgicas estabelecidas pela Igreja. É o que afirma a Congregação para a Doutrina da Fé ao responder duas perguntas sobre a validade de um batismo conferido com essa fórmula que eu falei para vocês agora, né? É grave. Menino, tá batendo a luz aqui, mas que bom, deixa a luz do céu entrar. É isso mesmo. Entra, pode entrar, Senhor. Vem iluminar as consciências aqui dos desobedientes, né? Na nota doutrinal, o dicastério observa que a modificação deliberada da fórmula sacramental foi introduzida para enfatizar o valor comunitário do batismo, ou seja, em nome do pai, da mãe, do filho, da comunidade, né? Como se isso fizesse alguma diferença na ação de cada um, né? Então foi introduzida para enfatizar esse valor e a participação da família e dos presentes, e para evitar a ideia da concentração de um poder sagrado no sacerdote, veja um absurdo, em detrimento dos pais e da comunidade que a fórmula no ritual romano transmitiria. Ou seja, a igreja não sabe o que é união, a igreja não sabe o que é a importância da família e da comunidade nesse rito. Vamos introduzi-los no rito por conta nossa, né? Isso é muito grave. Na realidade, a nota vai lembrar a Sacrosantum Concilium, né? A Constituição Conciliar, que diz que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Ele é o protagonista do evento que está sendo celebrado. Ou seja, o sacramento é uma graça, né, conferida por Cristo, né, que ali está sendo representado pelo sacerdote, não o contrário, né, o sacerdote se representando diante de Cristo, né. Certamente, na celebração, os pais e os padrinhos e toda a comunidade são chamados a desempenhar um papel ativo, óbvio, né, é a missão, um verdadeiro ofício litúrgico, mas isto, segundo a determinação conciliar, implica que cada um, ministro ou fiel, desempenhando o seu próprio ofício, realize somente tudo aquilo que, segundo a natureza do rito e as normas litúrgicas, né, é de sua competência. Está na Sacrosantum Concílio 28. Aí reaparece com motivações questionáveis de ordem pastoral uma antiga tentação de substituir a fórmula entregue pela tradição. Olha a gravidade de achar que a tradição pode ser posta de lado, por outros textos julgados mais idôneos. Mas o recurso à motivação pastoral esconde, mesmo inconscientemente, uma deriva subjetivista e uma vontade manipuladora. O Concílio Vaticano II, na esteira do Concílio de Trento, declara absoluta indisponibilidade do septenário sacramental à ação da Igreja, estabelecendo que ninguém, mesmo se sacerdote, ouse, por iniciativa própria, acrescentar, remover ou alterar qualquer coisa em matéria litúrgica. Liturgia não é lugar de macaquice, vai dizer meu pároco. Ele sempre lembra disso. Não existe
uma fantasia em volta da liturgia. A liturgia é aquilo que a igreja estabelece para ser um canal de graça, não é isso? De fato, a liturgia, na verdade, é uma obra, vai dizer o catecismo, né? De fato, mudar por iniciativa própria a forma celebrativa de um sacramento não constitui um simples abuso litúrgico, não é só isso, mas é uma transgressão de uma norma positiva, né? Como uma transgressão de uma norma positiva, mas um bônus infligido ao mesmo tempo à comunhão eclesial. Ou seja, por aquela pessoa não ser batizada, ela está sendo excluída da comunhão da igreja. Porque para ser lavada do seu pecado original, é preciso batismo. E se o batismo não foi dado, isso fere a comunhão eclesial e o reconhecimento da ação de Cristo, que nos casos mais graves torna o próprio sacramento inválido. Porque a natureza da ação ministerial exige que se transmita fielmente o que se recebeu. Não existe uma igreja paralela. Vai dizer Dom Estevão Mittencourt no trechinho que eu vou ler para vocês. Na celebração dos sacramentos, a Assembleia não age colegialmente, mas ministerialmente. E o ministro não fala como um funcionário que desempenha o papel que lhe foi confiado, mas atua ministerialmente como sinal presença de Cristo, que age em seu corpo dando sua graça. É Cristo que age. Então eu não posso botar na boca de Cristo as minhas palavras. Como isso? Quem como Deus? Nesta luz deve ser entendido o ditame tridentino sobre a necessidade do ministro de ter a intenção de pelo menos fazer o que a igreja faz. Uma intenção que não pode permanecer apenas em nível interior, com o risco de subjetivismos. Subjetivismo é usar o que eu entendo como certo como verdadeiro e não o que a igreja entende. Isso é ser subjetivo. Subjetivo é tudo que diz respeito ao sujeito, mas que também se expressa no ato exterior, realizado não em seu próprio nome, mas na pessoa de Cristo. Alterar a forma sacramental significa, ademais, não compreender a própria natureza do ministério eclesial, que é sempre serviço a Deus. O ministério da igreja é serviço a Deus. O sacerdote serve a Deus, é o que a gente falava no vídeo da vocação sacerdotal. Ele está ali não para expressar uma autoridade própria, mas para expressar a autoridade de Cristo. Ele está ali não para ditar as normas e comandar a igreja, mas para ser o servo, para servir. Como Cristo lavou os pés dos apóstolos, ele está ali para servir. Então, é sempre serviço a Deus e a seu povo, e não o exercício de um poder que chega à manipulação do que lhe foi confiado à igreja como um ato que pertence à tradição. E como tudo que é confiado, é cobrado depois, não é isso? Se eu te confio um bem para você cuidar, quando eu retornar e precisar do bem, eu vou precisar que ele esteja o quê? Íntegro. Então, como é que vai ser cobrado um sacerdote que ministrou um sacramento inválido? Não é? Então, como é que faz isso? A gravidade disso. Então, é importante essa resposta da Congregação para a Doutrina da Fé e para a gente também, quando alguém tiver com dúvida sobre o batismo, para ler essa nota, olha. Em cada ministro de batismo deve estar enraizada não somente a consciência de ter que agir em comunhão eclesial, mas também a mesma convicção que Santo Agostinho atribuiu ao precursor, que aprendeu que haveria em Cristo uma propriedade tal, que apesar da multidão de ministros santos ou pecadores que batizariam, a santidade do batismo só poderia ser atribuída àquele sobre quem a pomba desceu e de quem foi dito, é ele quem batiza no Espírito Santo. Foi assim que o precursor falou, né? São João Batista, né? Eu vos batizo aqui, né? Na carne, mas ele batiza o Espírito. Só Cristo pode batizar em Espírito. Já pensou se um homem comum que carrega em si o pecado, né? Que não é perfeito, mas que busca a perfeição, mesmo buscando a perfeição, fosse batizar por conta própria? Jamais seria válido, né? Porque como que você pode conferir pureza se nem você é puro? Então é Cristo que confere essa pureza, essa purificação do batismo, né? É ele quem batiza no Espírito. Em seguida, Agostinho comenta, batize Pedro, é Cristo que batiza. Ou seja, se o Papa batizar, é Cristo que batiza. Se batize Paulo, é Cristo que batize. Batize o seu pároco, é Cristo que batiza. E batize também Judas, é Cristo que batiza. Então, Santo Agostinho aqui está perfeito, né? Que ele diz, né, que esse exercício de um poder que chega à manipulação do que foi confiado à igreja como um ato que pertence à tradição, né? Então, o que é isso? É querer uma outra igreja, né? Então, realmente, é uma traição, porque é um sacramento que tem uma fórmula certa para ser celebrada, que você conheceu, né, pelos ensinamentos da igreja, que te conferiu esse poder, que te foi confiado, e aí você vai lá e transgride. Eu quero só pegar uns trechinhos, porque é sempre bom a gente pegar um pouco de catequese, né? E nada melhor do que ter catequese com o catecismo. No catecismo, no 1069, está dizendo: a palavra liturgia significa originalmente obra pública,
Serviço da parte do povo em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Cada um dentro do seu quadrado. Então, quando eu vou lá, que o padre preside a missa, por isso que não é certo a gente falar que o padre que celebrou a missa. Eu também celebro a missa com o padre, só que ele preside a missa. Então, ali dentro, cada um tem uma escala de participação. Cada um tem um tipo de participação, existe sim uma hierarquia. Existe sim escalas de poder, existem sim poderes diferenciados. E poderes compartilhados também. Né? Então, é saber dividir pela liturgia. Cristo, nosso Redentor e Sumo Sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, por isso que a gente fala com Cristo, por Cristo e em Cristo, não é isso? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. É Ele que atravessa a igreja. Eis que estarei convosco até todos os dias até o fim dos tempos. Então, é obra da nossa redenção. A liturgia é obra da nossa redenção, não pode ser posta de lado, muito menos a tradição. Na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem do seu Senhor, o único liturgo, participando do seu sacerdócio, que é o culto, profético, que é o anúncio, e régio, que é o serviço de caridade. Gente, é tão bonito, né? Para que desviar com esse tipo de palavra um batismo, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e derramo água 3 vezes sobre a cabeça. Para que enfeitar? Não existe pavão para enfeitar. Né? Cristo já está revestido de majestade. Ele não precisa de nenhum enfeite para ser válido. Ele mesmo já mostrou como é que é para ser válido. Com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal é realizada a santificação do homem e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça, representado pelo sacerdote, né? Cristo cabeça e membros, nós. Não existe uma troca de lugares ou uma equivalência de lugares. Existe uma hierarquia. Disto se segue que toda celebração litúrgica como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência. Ou seja, violar um sacramento, uma liturgia de um sacramento é violar o que é sagrado. Né? Olha a gravidade. Cuja eficácia no mesmo título e grau não é igualada a nenhuma outra ação por nenhuma outra ação da igreja. Com relação às ações dos padres e às imitações litúrgicas, eu queria só deixar essa observação para a gente prestar atenção. No 1120 diz que o ministério ordenado ou sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio batismal. Garante que nos sacramentos é Cristo que age pelo Espírito Santo para a igreja. A missão da salvação confiada pelo Pai a seu Filho encarnado é confiada aos apóstolos e por meio deles a seus sucessores. Recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome, em sua pessoa, apóstolos, bispos, né? E aqueles que eles encaminham, seus sucessores, os presbíteros. Então, esses são os padres, os bispos, os cardeais e o Papa. Tá? Então, a missão primeiro não foi confiada a eles, a missão primeiro foi confiada a Cristo. E Cristo que diz como deveria ser. Então, a gente tem que ter essa clareza dentro da nossa igreja, né? Que um padre não é mais que Cristo, ele não pode inventar coisas, né? Por conta própria, não pode ser um subjetivista da fé. E existe muito por aí, infelizmente, mas a gente tem que ficar atento para as validades dos sacramentos, tá? Então, o ministro ordenado é o elo sacramental que liga a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos. E por meio destes, ao que disse e fez Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. Aí, quer entender? Vai na fonte, né? Não é isso? Então, para terminar, segue então o rito essencial, o sacramento do batismo, propriamente dito, que significa e realiza a morte ao pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade, se assim o sacerdote permitir, né? Se assim ele não for infiel e ministrar o sacramento perfeitamente. O batismo é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal, mas desde a antiguidade ele pode também ser conferido derramando-se por 3 vezes a água sobre a cabeça, né? Para facilitar, até porque nem todo lugar tem um lugar para mergulhar, né? Na água antes do batismo. Na igreja latina, essa tríplice infusão é acompanhada das palavras, né, do ministro: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nada mais. Passando disso, entra no limite do subjetivo,
entra no limite que não é conferido a nós, cristãos, e nem a nenhum sacerdote, participar mais ou menos. A igreja que ensina, eu quero terminar com uma frasezinha curta de Dom Estevão Bittencourt. Na pergunta responderemos 373, de 93, que ele trata da questão dos nascituros mortos, né? Aquelas crianças que já nascem mortas. E a gente pode fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que também tem muita dúvida sobre isso. E ele, Dom Estevão, vai dizer que a Santa Igreja fixou em seus livros oficiais o rito do batismo e a praxe anexa, ou seja, a forma de se praticar esse rito está anexa ao rito do batismo. A Igreja determinou como deve ser, para evitar inovações subjetivas e até fora da ortodoxia, né? Para isso não desvirtuar, né? Não sair da virtude. Então, a legislação da Igreja estipula que a ninguém é lícito inovar o que seja no setor da liturgia. Simples assim, né? É ser obediente. Na igreja não há dois magistérios, um oficial e outro paralelo de índole particular, seja esse sacerdote qual for. Fica esse alerta aí, né? Que nem todo batismo, portanto, é válido, segundo aqui nos ensinou nessa nota de hoje, a Congregação para a Doutrina da Fé. O link da notícia eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. Fiquem com Deus.